Salve, salve, Família Segura em Dia Podcast. Que é isso, Família Segura em Dia Podcast. Tô copiando o Flow, o Igão aí, ó. Aí sim, hein? Chique demais. Ó o Wagner aqui, gente. Wagner que anda meio sumido, mas esse é um novo quadro, né, aqui no podcast. Qual que é o nome? Apanhado do mês. Apanhado do mês. O que é o apanhado do mês? Você sabe, Rafael, o que é o apanhado do mês? O apanhado do mês nós vamos bater um papo entre dois hosts, dois apresentadores, de como foram os podcasts do mês. Então Exatamente. Nós, por exemplo, estamos começando com esse quadro novo no mês de abril. Você se lembra de cabeça, sem olhar na colinha aqui, quem foram os convidados? Lembro, cara. Ver. O primeiro foi Edson Flávio, o segundo foi o João Marinho, o terceiro foi o Felipe Mocker e o quarto, né, que foi hoje, inclusive, que a gente está gravando esse vídeo, foi o Jefferson Villerá. Você só esqueceu do Dr. Walisson Lima. Dr. Walisson Lima, isso, desculpa. Não, mas o cara tá bom de memória, tá melhor que eu já. Então, a ideia aqui, para você que está assistindo a gente, é relembrar como foram, né, fazer um apanhado, né, de como foi esse bate-papo aí. Do Edson Flávio, como que você se recorda? Como foi esse bate-papo? Cara, foi um bate-papo incrível. O Edson, ele compartilhou muitas histórias, né, com a gente. Vira e mexe, né? Eu entro no Instagram do Segura em Dia Podcast e quando eu me deparo com aquele corte dele, meu olho fica vermelho só de lembrar. Eu me emociono muito com aquela fala dele. Que, inclusive, eu ouvi pessoas, né, no dia a dia comentando desse podcast com o Edson, que foi incrível, porque o Edson é uma pessoa fabulosa. E as pessoas falam, cara, eu me identifiquei muito com isso, porque eu falei que um dia, na minha casa, por exemplo, ninguém é formado. E a pessoa falou, eu disse que um dia eu ia me formar na Unemate. E isso para muitas pessoas, né, hoje parece, ok, todo mundo tem, né, nível superior, alguma coisa. Mas no caso do Edson era ser doutor, né? Então isso, para muita gente, é um marco na família inteira. Então foi uma fala muito emocionante, né? A questão também literária que ele abordou aqui, a questão das poesias nos seus poemas. Então eu achei um podcast incrível, bem diferente do que a gente está acostumado a ver e me marcou bastante. Eu percebi muito sentimento na fala dele, você via que era tudo verdadeiro, né? Ele falava aquilo da alma mesmo ali, do coração, e era... talvez a galera que assistiu a gente pelo vídeo não teve tanta essa percepção, mas aqui a gente estava no estúdio aqui, cara, você sentia, você até arrepiava. A energia, né? A energia. A mesma coisa foi no episódio, a gente já tá pulando, né? Mas no episódio do Zé Ricardo, né? Do Zé Ricardo Menage também foi uma energia lá em cima. O cara show de bola. O Zé Ricardo, ele tem, né? Eu sei que ele não tá nesse apanhado mês, mas ele tem uma postura, né? Uma energia, uma fala, uma voz que joga, né? A vibe assim lá em cima. Então, cara, muita gente massa passou por aqui. Mas, enfim, a gente também deixa aqui aberto o convite, né, para quem não acompanhou esse podcast, né, do Edson Flávio, que volte, foi no dia 1º de abril. 1º de abril. 1º de abril, então, se você não acompanhou esse podcast, se você não acompanhou esse podcast, volta lá no nosso canal, tá? A gente vai fazer o apanhado do mês aqui, vamos falar de outros, né, convidados que a gente recebeu ao longo aí do mês de abril, mas já fica aqui o convite para você voltar logo, né, após esse vídeo e conferir o do Edson Flávio, beleza? E no dia 8/4 tivemos João Marinho. Esse Marinho também foi da hora, né, cara? Cara, o João foi massa, cara. Esse aí, hein? Um rapaz novo, né, um case de empreendedorismo aqui em Cáceres. O João Marinho tem 23 anos, para quem não conhece, e eu considero ele um empresário de sucesso, né? Ele contou a história dele, já passou por fotocopiadora, já revendeu veículos usados, já revendeu gado de fazendeiros e hoje, né, se encontrou aí no ramo da imobiliária, né, vendendo imóveis, que é o produto de maior valor agregado da prateleira, né? Então, para mim, no dia depois que encerrou o podcast dele, eu falei com os meninos lá do escritório, eu falei, cara, nós precisamos melhorar a nossa imagem pessoal, que foi uma frase, talvez, eu acho que até que mais te impactou também, né? 2 falas que o João Marinho disse, né, nesse podcast que me marcaram bastante. A primeira que muita gente acha que é meme ou até que é engraçado ou um pouco polêmico, que é não tenha medo de dívidas de alavancagem, que é uma coisa assim que me marcou. Ele falando isso, hoje até a gente citou, né, no podcast com o Jefferson. E então assim, desde que seja para investir no seu negócio, no seu sonho, para crescer, que se você está disposto a trabalhar para, né, retornar isso, não tenha medo de uma dívida de alavancagem, como o João disse. E a outra foi essa questão de se ele pudesse recomeçar hoje, o que ele faria, que era investir em si mesmo, né, em conhecimento, na sua imagem pessoal. Então, um dos exemplos que ele deu aqui foi: espalha sua cara na cidade inteira com outdoor e começa a se posicionar como
um profissional, uma autoridade no seu assunto que o negócio vai acontecer. Então, foram 2 falas marcantes desse podcast e também recomendo que vocês voltem lá, né, dia 8 de abril, onde a gente recebeu o João Vitor Marinho aqui da Bela Imobiliária, tá? De Cáceres e Tangará da Serra. João Victor ou João Vitor? É João Victor. Victor. O João foi meu cliente, né? Na agência de 2019 até 2023. Então, atendi ele aí por um bom tempo, né? A gente tem uma amizade bem legal, inclusive. O que mais, Wagner? E no dia 16/4 nós recebemos o Dr. Alisson Lima, diretamente de Nova Mutum, nortão do estado de Mato Grosso. Nesse dia eu não tava... Foi interessante, Foi muito massa. Eu não tava muito bem, fiquei de backstage. Acho que você vai poder falar melhor sobre esse podcast. O titular estava lesionado, aí entrou reserva, né, no podcast. Bom, o Dr. Alisson Lima, cara, foi um podcast muito interessante, porque ele abordou temas que a gente muitas vezes passa despercebido, né? Ele abordou, o público dele é um público voltado para o agronegócio, né? A região que ele está, o norte do estado de Mato Grosso, é a região do agro, onde o agro acontece, enfim. E ele abordou temas, não é polêmicos, mas temas que muitas pessoas têm um tabu de falar sobre, que, como, por exemplo, a sucessão, né? Sucessão familiar, sucessão da empresa. Então, foram muitos assuntos técnicos, né? Mas que ele transformou numa linguagem acessível para nós que somos leigos, quando assuntos são leis. E, cara, eu curti demais o podcast dele e deu uma repercussão muito positiva. Nós recebemos muitos feedbacks aí no Instagram, no direct, né? Nos próprios comentários, nos e-mails também. Recebemos e-mail da galera elogiando. Então foi muito bom esse podcast do Dr. Alisson. E um alerta, né, para todos nós que somos empresários, para pensarmos nessa questão da sucessão. Inclusive, até um relato pessoal, eu acabei de chegar de Brasília, participei do 3º Congrecor, que é o Congresso de Corretores de Seguros do Centro-Oeste. Então tinha corretor de Minas, tinha corretor de Mato Grosso do Sul, Brasília, Goiás. E o tema mais falado entre todos os corretores era a sucessão. Olha que massa. Tá muito em alta, né? Muito em alta. Tema do momento. É engraçado que falar de dinheiro é algo delicado, né? Muita gente não gosta, evita, inclusive, mas uma coisa é certa. Todos nós um dia passaremos dessa para melhor e, né, que legado, né, que você quer deixar para sua família, para as pessoas, né, que você ama, que você cuida hoje, né? Então, é um tema muito legal. O Luquinhas, amigo nosso, Lucas Flores, até um abraço para ele. Ele faz uma analogia que é até engraçada, né? A questão falando de morte, né? Todos nós vamos um dia partir dessa, né? É igual consórcio, uma hora você vai ser contemplado. Ele faz essa brincadeira, mas é verdade. E a gente tem que pensar em quem vai ficar. Exatamente. Outra frase que me impactou. Quando existem pessoas que dependem de você, não é apenas sobre você. Putz, essa vai lá no cerne da alma. Essa é forte, cara. Pesado, cara, mas pesado. É real. Uai, eu tenho alguns problemas de saúde, mas estou me cuidando, né? Eu pretendo viver bem, viver bastante ainda, se Deus me abençoar. Mas eu fiz um seguro de vida com o Wagner porque eu, né, já passei dos 30, comecei a ter, né, alguns sinais de algumas coisas que eu preciso me atentar, me cuidar mais, né? Então, falei, cara, e se eu faltasse hoje, como que minha família ia ficar? Então, pensando nisso, fiz meu seguro de vida. Não estou fazendo jabá para ele aqui, mas fica a dica, né? E, cara, foi um podcast muito massa, Dr. Alisson. Eu não tive o privilégio de estar aqui na mesa, mas estava no mesmo ambiente, estava ali no backstage e participei bastante também. Foi muito massa, um conteúdo muito enriquecedor e que, como você disse, está super em alta, né? Essa questão de sucessão familiar. Felipe Mocker, dia 22/4, né? Semana passada, né? Sim. A gente recebeu aqui. Cara, esse podcast, assim como, né, todos os outros, né? Claro, mas vale muito a pena você voltar aí e assistir, porque foi um podcast diferente. Foi diferente, isso é inegável, porque além de um tema você muito... se emocionou várias vezes, Não, eu né? emocionei várias vezes. Eu também ali no backstage. Foi um tema muito importante, muito delicado, que também está muito em alta, que é sobre o autismo. E não só pelo tema ele foi especial, mas porque o Felipe ele trouxe a sua esposa, que é terapeuta, né, que trata crianças diagnosticadas com TEA, né, transtorno do espectro autista. E ela, inclusive, no ano passado, foi diagnosticada com autismo. Então, cara, foi incrível, né, recebê-la aqui com a gente e que ela aceitou, né, de estar aqui compartilhando suas experiências com nós. E foi legal também
A Camila, né? A presença da Camila. Foi, cara. Que ela é mãe de um menino autista. E, nossa, eu me emocionei várias vezes. Porque eu tava aqui na frente, né? Você Então, via olhava no olho dela. ela não tá no momento falando. Ela tá colocando pra fora o que ela tá sentindo. E, cara, eu chego a arrepiar. Né, cara? Sentimento, e você via a verdade nas palavras dela ali, o coração mesmo. A gente que é pai, a gente sabe, né? A gente sente, sabe dos desafios, né, de uma paternidade, mas eu acho que no caso dos relatos dele, isso é mais especial ainda. Então mexe bastante com a gente. E, cara, vale muito a pena, né? Esse episódio, inclusive, voltar aí semana passada. Você conferir aí, né? Que dia, Wagner? 22/4. 22/4, né? A gente recebeu aqui o Philip Mocker, que abriu uma clínica, né? Que trata, né? Pacientes aí que têm o transtorno do espectro autista aqui em Cáceres e em Cuiabá também. Então, um grande abraço para eles, né? Que foi muito importante recebê-los aqui nos estúdios Seguro em Dia Podcast. E, para fechar o mês... último do mês, que foi com Jefferson Vilerá. Eu achava que era Vileira. Eu também, né? Eu vi no Instagram, mas ele disse que foi proposital. Ele não colocou o acento no ar, que é algo estratégico. Bom, foi um podcast muito massa, né? Parece que a energia tá aqui no ar ainda. Eu falo moleque porque o guri tem 11 anos a menos que eu. Ele é muito novo e é um empreendedor, assim, que pensou fora da caixa. Trouxe muitos cases, assim, não é cases, né? Mas ele trouxe muitos insights pra gente aqui. Essa questão da dívida de alavancagem, que ele disse que teve que recorrer isso várias vezes e acreditou no negócio dele e fez valer a pena, fez dar certo. Outro insight que eu vou levar para mim, que é mais importante do que você ter pessoas talentosas, é você ter pessoas de valores e treiná-las para que elas aflorem seus talentos, né? Então, ele disse, né? Invista no caráter, invista na pessoa. De caráter, eu acho que essa é a palavra que ele usou. Invista em pessoas de caráter, pessoas que querem fazer acontecer, que precisam também que as habilidades serão desenvolvidas. Exatamente. As pessoas que querem, que precisam dar um rumo, né, nas suas vidas. Então, esse tipo de pessoa que a gente tem que estar, né? Total sentido. Não adianta você contratar uma pessoa habilidosa que ela não tem caráter, que vai jogar o seu negócio para baixo. Exatamente. E outra coisa muito legal que ele falou, né, que estava falando com o Wagner aqui, foi sobre a importância do network, né, Wagner? Boa. Como que você vê o network hoje na sua vida? Cara, sensacional. Sensacional. A todo momento, nos lugares onde a gente vai, o network ele é tudo, né? Ele é tudo, porque você constrói relacionamentos e muitas vezes, e o network interessante é que ele tem que ser um network sem aquele interesse. Você não pode ser interesseiro, porque tem que ser algo espontâneo. Com certeza. Porque a consequência, o retorno financeiro, o negócio fechado ali, ele vai ser consequência do network feito de uma forma correta. Sim. Eu não vou frequentar tal ambiente por interesse, sou uma pessoa interesseira. Não. Você tem que viver realmente aquele ambiente ali, ser verdadeiro. O resultado financeiro vai ser consequência. Exatamente. Eu já citei algumas vezes que eu já fechei alguns contratos com clientes por estar em lugares certos, na hora certa, falando com as pessoas certas. E isso é network, isso se traduz network. Às vezes eu estou aqui com o Wagner, tendo uma conversa aí sobre negócio, sobre, sei lá, tráfego pago, que é uma das coisas que eu trabalho, né? Eu sei que foge um pouco do tema, mas aí estamos num grupo aqui, numa mesa, sei lá, de gente... interagindo, almoçando, sei lá, e aqui do lado tem um grupo de empresários que se interessaram no que a gente está falando, conversa vai, conversa bem, contrato fechado. Eu estava interessado nessas pessoas, não estava, vinha conversar com o Wagner, mas estava no ambiente que estavam essas pessoas. Então uma coisa levou a outra, né? A consequência são mais negócios, é vantagem para todo mundo, né? Então você entra com um serviço que é a solução para a dor de uma pessoa e ali aconteceu network, virou negócio. Então... achei muito massa esses insights que o Jefferson nos deu, né? Que acho que tem um futuro brilhante pela frente. Está com muita solução inovadora, né? O cara falou aqui no podcast, então não é segredo para ninguém. O cara criou um Netflix de barbeiro, cara. É bizarro, né? O cara criou um serviço de assinatura para você aí que quer se cuidar, quer frequentar uma barbearia. Ilimitado, segundo ele, né? Se você quiser ir todos os dias na barbearia fazer alguma coisa, você pode ir. Então, cara, incrível. Foi um podcast muito massa. Tá fresquinho, né? Ele acabou de ser publicado, né? Possivelmente depois que esse vídeo aqui for ao ar. Então, se você quiser acompanhar, basta voltar aí, ó. Dia 29/4 foi o podcast com o Jefferson Vilerá, né? Da Jeff Barbearia.
Agora eu vou chamar o nosso produtor, Rafael, para colocar aquele inscreva-se do YouTube. Né? Roda aquele inscreva-se para você que está acompanhando a gente aqui. Se inscreva no canal, ajude a gente a fortalecer esse trabalho. E esse foi o nosso primeiro apanhado do mês. Então, até o próximo episódio. Isso aí, pessoal. E antes de encerrar, não sei se o Rafael já encerrou, mas o Wagner acabou de chamar o fim. O que vocês estão achando? Estão gostando desse apanhado do mês? Boa. Gostaram da ideia? Comenta Exato. aqui, verdade. O que vocês estão achando dessa ideia, né? A gente está fazendo aqui no improviso, né, Wagner? Porque é como se a gente estivesse ao vivo, né? A gente sem cortes, tá? Nós estamos gravando, mas está fluindo. Não vai ter corte. Isso aqui é como se fosse ao vivo mesmo. Mas a ideia é que todos os meses a gente traga um apanhado do mês, né? A gente vai trazer conteúdos em vídeo também, mas a ideia é que a gente comente, né, sobre tudo que rolou aqui, né, em cada mês. Então, deixa pra gente nos comentários aqui o que vocês estão achando desse novo quadro, né, apanhado do mês. E se inscreva se você ainda não é inscrito e valeu. Até o próximo. Até o próximo.